A paz de Cristo Jesus a você, meu irmão, a você, minha irmã. Com alegria que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários. Que bom que nós temos esta oportunidade de meditar sobre temas tão importantes para a nossa vida cristã, o nosso testemunho de fé. Estamos no início do mês de outubro, mês das missões. Já passou o dia 1º de outubro, em que nós celebramos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, padroeira das missões com São Francisco Xavier. E, portanto, aí o nosso chamado também a refletir sobre a missão da igreja e sobre o nosso compromisso com as obras missionárias. Então, para meditar conosco sobre esse tema das missões, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scher, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários e um bom mês missionário para o senhor também. Obrigado para você também, Padre Wagner, e para vocês também. Um bom domingo, um bom mês de outubro, cheio de tantas celebrações bonitas, né? Tantos santos, tantas comemorações, e é o mês das missões, em que nós aqui no Brasil e no mundo todo, de maneira especial, temos o olhar voltado para esta realidade missionária da igreja. Dom Odilo, Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, mas ela é uma carmelita que viveu dentro, não é, de um convento, enclausurada. Por que ela é padroeira das missões? Na verdade, ela é padroeira dos missionários. Dos missionários, está certo. E São Francisco Xavier das missões. Ok. Então, mas mesmo assim permanece a pergunta, né? Por que foi escolhida pela igreja como padroeira dos missionários? Bem, Santa Teresinha tinha um coração missionário. E no mosteiro, né, das Carmelitas, ela se correspondia com muitos missionários, escrevia cartinhas encorajando, animando, rezando pelos missionários, e eles escreviam para ela. Então há esta ligação muito forte, e ela dizia: olha, se eu não fosse carmelita e se eu fosse homem, teria sido missionário, né? Ela tinha este anseio missionário dentro dela e pela igreja missionária. Então, ela foi declarada padroeira dos missionários, madrinha dos missionários. Entendi. Que beleza. Bem, além do amor ao próximo, Dom Odilo, quais outras práticas de levar o evangelho, quais as outras formas práticas de levar o evangelho aos povos? Através da vida no dia a dia, o testemunho diário da confissão da fé, ou seja, da vivência na fé. Os missionários ensinam a rezar, né? Ensinam a viver os mandamentos, ensinam a se portar de uma maneira na vida social que seja coerente com o Evangelho, né? Com o reino de Deus a que aderiram mediante a fé. E assim, o trabalho missionário é justamente ajudar as pessoas a perceberem o valor do Evangelho, aderir ao Evangelho, aderir a Jesus Cristo e seguir Jesus Cristo na vida prática, no comportamento, nas atitudes, nas relações sociais e assim por diante. Hoje, além da pregação direta, sempre foi dada muita importância à catequese como processo de iniciação à vida cristã, de formação cristã. Isso continua muito válido, muito necessário. Mas hoje a igreja usa muito os meios de comunicação, usa as mídias sociais para chegar, sabe lá onde, né? Você não tem o alcance, onde chega, por exemplo, o seu programa de televisão, ou então uma mensagem do rádio, ou um blog da mídia social. E muita gente chega ao encontro da palavra de Deus, ao encontro do Evangelho, também por esses meios. Sim. Mas alguém precisa propor. Isso não está pronto, precisa sempre alguém estar fazendo. Isso é um trabalho missionário novo, diversificado. Claro, quando nós refletimos sobre as missões, sempre pensamos naquele, né, padre, naquele religioso, religiosa, naquele leigo missionário que vai para uma outra nação, para um outro continente, sobretudo
aqueles lugares onde o evangelho é escasso, não é? A presença da igreja não é uma presença tão efetiva, mas todo batizado é missionário, Dom Odilo? Sim, todo batizado, todo cristão, todo católico, por vocação, é também um missionário. Por isso, no segmento de Jesus, ao longo da vida cristã, nós vamos aprendendo o Evangelho, vamos também sendo testemunhas do Evangelho. Esse testemunho do Evangelho acontece de muitas maneiras, mas todos os cristãos têm esta missão, sim, participam da missão da igreja. De todos os modos, é importante também nós darmos um apoio a esses missionários, digamos, aos povos adigentes, por meio da oração, não é, Dom Odilo? Não só por meio da oração, sim. Primeiro precisamos continuar apoiando o envio de missionários. Esse serviço missionário para onde o Evangelho não chegou ainda, ou está ainda apenas começando, isso continua. É o que a igreja chama o serviço missionário ad gentes, ou seja, entre os povos. Depois o apoio a esse trabalho. Naturalmente, um missionário chega lá, sabe lá onde, lá no meio da China, por exemplo, se é que consegue chegar, né? Lá ele não vai ter nenhum apoio, nenhuma estrutura para poder viver e começar um trabalho. Ele precisa ser ajudado. E quem ajuda? A comunidade dos cristãos, né? Por isso existe no fim do mês, por exemplo, a coleta missionária. Isso. Aliás, é no 3º domingo de outubro, né? A coleta missionária em todas as igrejas católicas do mundo é para fazer um fundo para apoiar o trabalho desses missionários que partem ou que estão trabalhando onde ainda não há condições de autossustentação. E é um trabalho de solidariedade na fé. Quem tem fé partilha desse trabalho missionário, apoiando os missionários. Mas o trabalho missionário não é só lá longe, o trabalho missionário hoje é perto de nós. Cada vez mais nossas cidades, nossas paróquias, né, e até nossas famílias estão virando território missionário, onde precisa de novo começar a anunciar a fé, porque ao nosso redor tantas pessoas que talvez até foram cristãs, ou não chegaram a ser cristãs, não creem, não praticam. E, portanto, ali é terreno missionário. Dom Odilo, nós também estamos olhando para Roma, justamente porque nós estamos tendo a Assembleia, a segunda sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos. Não é? Seria importante também nós refletirmos um pouquinho isso, porque isso também tem, o sínodo também tem um impacto na realidade missionária da igreja. Claro, e inclusive uma parte do tema do sínodo é exatamente a realidade missionária. Então, sim, a partir de hoje, abre a segunda parte da Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a igreja sinodal, comunhão, participação e missão. O terceiro conceito importante é missão. Pois bem, durante 3 semanas, até quase o fim do mês, estarão reunidos em Roma os participantes desta Assembleia Sinodal e retomando as temáticas já trabalhadas em outubro do ano passado, mas agora aprofundando e ampliando para chegar a fazer propostas a partir do tema para o documento que vem depois. Ok. O documento normalmente será do Papa, o documento pós-sinodal. E, portanto, este mês vão ficar antenados em Roma, acompanhar pelas mídias da igreja o que se passa em Roma, do sínodo e assim por diante. É evidente que durante esse tempo haverá muita especulação, o sínodo vai tratar disso, vai decidir aquilo. Vamos desconfiar um pouco. Procure acompanhar pelas mídias da igreja. Hoje é tão fácil, entre no site do Vaticano, Vatican News, por exemplo, é um programa em português da Rádio Vaticano. Mas a própria Canção Nova, as outras TVs católicas trazem flashes, notícias do sínodo. Então vamos acompanhar por aí, a gente estar bem informado e não se deixar envenenar por série de especulações de quem não tem interesse nem na igreja nem no sínodo, mas na confusão. Então acompanhemos pelas informações da igreja para a gente rezar pelo sínodo, rezar pelo Papa, pelos bispos e as pessoas que estão reunidas lá, para que saiam boas propostas e boas sugestões
que não são sobre tudo na igreja. O sínodo não é sobre a criação do mundo até o fim do mundo, não. O sínodo tem um tema específico, igreja sinodal em comunhão, participação e missão. Este é o tema do sínodo. Perfeito. E sobre isso vai ser tratado. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários e sobre esse tema do sínodo ainda vamos conversar durante este mês. Dom Dilo, para encerrar o nosso programa, sua palavra final e sua bênção, por gentileza. Pois não, com muita alegria, e que Nossa Senhora do Rosário, que nós lembramos amanhã, Nossa Senhora Aparecida, que é agora no fim de semana, dia 12, intercedam por nós e pela Igreja Missionária. Aliás, é a mesma Nossa Senhora, com tantos títulos, que ela interceda por nós, pelos missionários, pela Igreja Missionária. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.